Olá, mulheres. Você já acordou ou tem acordado sentindo um aperto no peito sem ter um motivo aparente? Ou quem sabe você tem acordado sentindo-se cansada, como se não tivesse dormido aquela noite e sem energia, né, com uma falta de energia tão profunda que faz parecer que os seus planos, seus projetos para aquele dia perderam a cor. Tem acontecido isso com você? Então, se você passou dos 50 e tem se deparado com surtos de ansiedade e com dias de desânimo e falta de energia, saiba que você não está sozinha e você também não está enlouquecendo. No vídeo de hoje, nós vamos conversar abertamente sobre o que acontece com o universo emocional da mulher nessa fase da vida, após os 50 anos. Vamos entender as causas reais desses sentimentos e, mais importante, vamos entender como recuperar o seu bem-estar, ok? E eu te pergunto, você está pronta para recuperar a sua alegria e a sua energia? Então, esse canal é para você. Inscreva-se aqui embaixo no botão inscrever e seja muito bem-vinda a esse canal. Olha, para começar, nós precisamos de dar nome aos bois. A maturidade traz para nós muitas conquistas, mas traz também a tal da menopausa. A queda drástica nos níveis de hormônio, principalmente estrogênio e progesterona, não mexe só com o nosso corpo, causando aqueles calorões, aquele suor, a insônia e outras coisas mais. Mas a queda dos hormônios altera a química do nosso cérebro. Vamos entender isso melhor. O estrogênio, ele atua na regulação dos 4 neurotransmissores da felicidade. Já fiz vídeo sobre isso aqui. Você procura lá no canal, o Quarteto da Felicidade, e assista. São os 4 neurotransmissores: endorfina, serotonina, ocitocina e dopamina. Então, o estrogênio atua na regulação desses 4 hormônios. E quando o estrogênio despenca, depois dos 50 anos e na fase da menopausa, a nossa defesa protetora contra o estresse diminui também drasticamente. E é exatamente aí nesse momento que a ansiedade encontra um espaço para entrar e ela traz junto com ela o desânimo, a falta de energia. Então, é preciso que você entenda que o que você sente tem uma base biológica real, não é frescura e nem é fraqueza. Agora, além dessa questão biológica, nós temos que reconhecer que os 50 anos, a fase dos 50 anos, costumam vir acompanhados, a fase costuma vir acompanhada de grandes transições e mudanças sociais e familiares. É a fase em que os filhos crescem e saem de casa, a famosa síndrome do ninho vazio. É também um momento em que a mulher, muitas vezes, começa a olhar para a sua carreira e começa a pensar nos próximos passos. O que eu vou fazer? Vou me aposentar? Ou vou começar uma segunda carreira daqui para frente? Ou também é uma fase de que a gente enfrenta o envelhecimento dos nossos próprios pais. E a mulher que passou décadas só cuidando de todo mundo, cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando da casa, trabalhando, cuidando dos outros, de repente, ela se vê diante do espelho. E aí ela se pergunta, né, nesse cenário todo, nessa circunstância toda que eu estou descrevendo aqui para vocês, aos 50, passando dos 50 anos, é muito comum a mulher se perguntar: quem sou eu? Além dos meus papéis de mãe, de esposa e de profissional. Então, essa pergunta faz a mulher ir em busca de uma nova identidade. E buscar essa nova identidade, buscar seu lugar no mundo, buscar seu propósito, pode assustar e causar esse aperto no peito. E esse aperto no peito, esse desconforto que essa busca dessa nova identidade traz, se manifesta muitas vezes em forma de desânimo e de angústia. Agora, nós não podemos, além dessa questão biológica e dessas mudanças sociais e familiares e de identidade, nós não podemos nos esquecer do mundo em que nós vivemos. A nossa sociedade ainda é muito focada, está muito focada no culto à juventude e muitas vezes tenta invisibilizar
a mulher madura. A sociedade, muitas vezes, torna a mulher madura invisível. E, ao absorver essa pressão cultural, faz com que a gente sinta que o tempo está passando rápido demais e essa pressa, esse ritmo que o tempo está passando pode gerar uma ansiedade na gente pelo nosso futuro, como vai ser o nosso futuro. Ou então, essa pressão da sociedade também, esse culto à juventude, pode nos trazer a sensação de que o melhor da nossa vida já passou, porque nós não somos jovens mais, então não temos mais utilidade, digamos assim, o melhor da nossa vida já ficou para trás, então isso também alimenta o desânimo. Mas a verdade é que os 50 anos não são o fim da linha, são o início do segundo tempo, né? O jogo de futebol, por exemplo, tem 2 tempos, tem o primeiro tempo, tem um intervalo e depois tem o segundo tempo. Então, é o segundo tempo que você está começando, e esse segundo tempo pode ser extraordinário. Esse segundo tempo pode fazer você virar o jogo. Tá me entendendo? Então, você pode estar se perguntando, como sair desse lugar cinza, sem cor? Como sair desse lugar de ansiedade, dessas crises de ansiedade, desse desânimo? Como retomar as rédeas da minha energia emocional? Então, eu vou passar aqui para vocês 3 passos fundamentais, básicos, essenciais, para você sair desse lugar de desânimo e de ansiedade. É lógico que esses 3 passos não definem, não resolvem todo o problema. Eu quero dizer que esses 3 passos são os primeiros passos, são os passos essenciais, são os passos dos quais a gente não pode abrir mão. Agora, os outros passos, sem ser esses 3, você vai descobrir de acordo com a sua história de vida, de acordo com a sua jornada, de acordo com a sua disposição. Então, anota aí, tá com seu caderninho e sua caneta para anotar? Vamos lá. Primeiro passo, buscar ajuda especializada, ajuda profissional. Não fique sofrendo em silêncio, não fique sofrendo calada, não fique sofrendo sozinha. Um acompanhamento médico de um ginecologista ou de um endocrinologista para avaliar a questão dos seus hormônios, aliada a uma boa psicoterapia, pode fazer milagres pela sua saúde mental, tá? Então, não fique nesse lugar de isolamento. Busque ajuda profissional, tanto na parte médica quanto na parte psicológica. Segundo passo, redescobrir o autocuidado físico. Olha, um sono reparador, as atividades físicas com regularidade e uma alimentação balanceada ajudam o cérebro a produzir aqueles neurotransmissores da felicidade de forma natural, porque a queda dos hormônios fez o seu corpo não produzir mais em boa quantidade esses hormônios, esses neurotransmissores da felicidade. Mas com um estilo de vida saudável, com esse tripé aí, sono, atividade física e alimentação balanceada, você consegue reverter esse quadro e fazer o seu corpo produzir naturalmente esses neurotransmissores em abundância. Volto a dizer, assista o vídeo Quarteto da Felicidade para você entender, para você ter mais dicas, lá tem dicas mais detalhadas do que você pode fazer para ativar o Quarteto da Felicidade, de produzir mais esses hormônios, tá? E o terceiro passo é criar novos projetos. Busque o seu propósito de vida. Olha, não há desânimo que resista quando a pessoa tem um propósito de vida, tem um sentido, tem um porquê levantar e acordar todas as manhãs. O desânimo morre quando você tem um propósito de vida. Então pense o que você sempre quis fazer enquanto você era mãe, nessas décadas aí passadas que você era mãe, esposa, profissional. O que sempre você quis fazer e foi adiando porque você dizia, não tenho tempo, deixa para depois, agora isso não é prioridade. O que você gostaria? Você gostaria de fazer um curso? Você gostaria de aprender um novo idioma? Gostaria, por exemplo, de tocar um instrumento musical, aprender? Gostaria de viajar sozinha? Gostaria, quem sabe, de começar um novo negócio? Então, a hora é agora. Descubra o seu propósito, o que te traz prazer, o que te traz felicidade e vá atrás de realizar esse propósito. Não fique esperando, tá? Não fique esperando para amanhã. Comece a escrever essa nova história do segundo tempo da sua vida agora. Agora é a hora. Então,
Meninas, a jornada da mulher aos 50 anos, dos 50 anos em diante, não precisa ser uma jornada pesada. Ela pode ser leve, autêntica e cheia de liberdade. Você já cuidou muito dos outros, você já se dedicou, já se entregou muito às necessidades e às questões dos outros. Agora é o momento de cuidar de você. Se esse conteúdo fez sentido para você, não guarde ele só com você, tá? Deixe o seu gostei aqui embaixo, clica no OK aqui embaixo, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo também para você se inscrever, para nós continuarmos a fortalecer essa comunidade de mulheres maduras que está crescendo aqui no canal do YouTube. E compartilhe, manda o link desse vídeo pelo WhatsApp, pelas suas amigas. Quem sabe você tem uma amiga que precisa de ouvir essa mensagem hoje? Quem sabe você tem uma amiga também que está passando por momentos de ansiedade? Quem sabe você tem uma amiga que está passando por momentos de desânimo, de exaustão mental? Quem sabe você está passando por, você tem uma amiga que está passando por, buscando uma nova identidade depois dos 50 anos, ou que está enfrentando a fase da síndrome do ninho vazio, manda esse vídeo para ela, tá? E coloque aqui nos comentários qual tem sido a sua experiência com a ansiedade, com o desânimo, com os 50 anos, com o fato de ter completado 50 anos ou mais. Eu vou gostar muito de ler e aqui a gente vai trocando ideias e formando uma comunidade de apoio, de suporte uma para as outras, tá? Meu abraço demorado e apertadinho.